Oi, entrando aqui na live. Ó, Flavinha tá entrando aqui já. Vou receber ela aqui. Tudo bom, gente? E Olá, aí, Flávia, tudo bom? tudo bem? Tudo bom, Helena? Tudo bem. Bom, então, acho que vou começar me apresentando. Eu sou Helena, eu sou Velasco, eu sou alergista e imunologista. Trabalho junto com a Flávia lá na Nasce Criança. E pode te apresentar também. Então, eu sou a Flávia, sou nutricionista materno-infantil, sou especialista em nutrição clínica e estou fazendo mestrado em pediatria. E trabalho com a doutora Helena, então, na Nasce Criança. Gosto bastante do assunto de FLV e a gente resolveu conversar um pouquinho com vocês hoje com relação a esse assunto. Isso. A gente trabalha junto não só na NASCE, mas também lá no Santo Antônio, né? Que É, acaba no sendo Santo bastante. Antônio que eu estou fazendo o mestrado, eu participo junto com o pessoal da Gastro, a minha orientadora é a doutora Cristina Targa, então eu participo junto com o grupo da Gastro das aulas que eles fazem, né, são muito boas e volta e meia a Sim. doutora Helena tá junto também, É contribuindo muito. bastante, então a gente também se encontra nesses momentos, né, Helena? Isso, super legal. Então a Flávia tem gosta bastante, estuda bastante isso, né? Eu acabo vendo muito no consultório também, porque a prevalência vem aumentando muito, assim, né? E então realmente a gente decidiu bater um papo até, né? Se tiver mães quiserem fazer perguntas, a gente quer responder, ajudar vocês a tirar um pouco do peso, que é esse diagnóstico de alergia alimentar, especificamente de alergia à proteína do leite de vaca. Isso aí. Vamos começar então do básico, né, Helena? Comentando um pouquinho do que é a PLV realmente e quais as manifestações que ela pode apresentar, porque a gente sabe que esse é um mundo muito amplo, né? Tem várias Exato. reações, várias manifestações, não tem um tipo só, inclusive, de APLV. Eu queria começar com essa pergunta, assim. Tá, Expande um pouco esse mundo aí para nós. isso. Então, assim, a alergia à proteína do leite de vaca, como qualquer tipo de alergia, ela é uma reação a algum antígeno, alguma proteína, nesse caso alimentar, né? E ela é uma reação adversa do nosso corpo que tem um componente imunológico, tá? Então, existem vários tipos de reação adversa. Por exemplo, tu comer uma comida que está estragada é um tipo de reação adversa a um alimento que não é uma alergia. Então, vai causar diarreia, vai causar dor abdominal, mas não é uma alergia. O que torna, né, uma alergia é esse componente imunológico, né, que ele tem ele pode ter vários sintomas diferentes, que agora a gente vai falar, mas que ele tem que ser reprodutível. Então, toda vez que a gente entrar em contato com o leite, toda vez que a criança entrar em contato com o leite, ela tem que repetir aqueles sintomas que ela tem, independente de qual seja. Então, a gente tem dois tipos principais de alergia à proteína do leite de vaca. O primeiro, um deles é o IgE mediado, que de uma certa maneira é o que assim, as pessoas mais lembram de alergia, né? Que a gente tem um anticorpo, que é o nosso anticorpo que se chama IgE, que ele se liga nos mastócitos, que são umas células do nosso corpo que vão liberar então histamina e vão causar aquelas reações que a gente conhece de alergia. Então, aquelas placas vermelhas no corpo, inchaço, edema, pode dar falta de ar, né? Também pode dar vômitos no momento, pode dar diarreia no momento, mas eles são sintomas imediatos. Então, são sintomas que vão acontecer de 1 até 4 horas, geralmente, a partir do consumo do leite, né? Que a gente está falando de leite. Então, esse aí é o tipo que é IgE mediado. É aquela criança que tem um alto risco de fazer uma anafilaxia, que é uma reação grave, aquelas de fechar a glote, aquele maior medo, né, que a gente tem, tá? O outro tipo a gente chama de IgE não mediado, ou seja, ele não tem o mecanismo desse nosso anticorpo, que é o IgE, né, na patologia dele. E aí, o que acontece geralmente, então, é um mecanismo mais intestinal, e aí ele é por outros tipos de célula T, que a gente chama também,
E aí a gente vai ter geralmente diarreia, pode ter vômitos, pode ter distensão abdominal, né? Tem um tipo bem específico que a gente chama de proctocolite, que é aquela alergia que dá nos bebezinhos pequenos, que dá o cocô com sangue. E essa geralmente é a melhor delas, é a mais autolimitada, assim, ela geralmente melhora mais rápido, né? E geralmente não evolui para outros tipos de sintoma. Beleza, isso aí. Então também vamos falar um pouquinho com relação à questão do tratamento, né? O tratamento da alergia. Qual a primeira coisa que se faz quando chega no consultório um paciente alérgico? Né? Acho que tu pode começar falando um pouquinho da visão médica, né? Da visão do alergista com relação a isso. E depois eu continuo com a parte alimentar, como é que a gente pode fazer para ir continuando com essa dieta e com essa restrição que é tão necessária, né? Claro. É, assim, a gente vai falar, assim, acho que até vai dar um tempinho, assim, porque a gente está indo meio rápido, de falar um pouquinho do diagnóstico, que esses dois tipos de alergia, ou mais tipos de alergia, eles são diferentes. Então, quando ela tem mecanismos e já é mediado, a gente aqueles exames que a gente vê, de fazer até o testezinho na pele, que para alimento, o melhor é ser feito com o próprio alimento, até, que é uma característica da alergia alimentar. Então, o próprio leite na pele esses exames provavelmente vão vir positivos, mas quando a IgE é mediado, esses exames muito provavelmente, né, se não for misto, vai vir negativo. Isso não quer dizer que a criança não tem alergia, né? É importante saber que mesmo os exames estando negativos, se a gente tem o sintoma quando a criança ingere o leite, isso é alergia e isso tem que ser tratado da mesma maneira. E aí o tratamento é muito mais nutricional do que alérgico, né? Então, assim, para nós ter nutricionistas junto com a gente nesse momento é a melhor coisa que tem, porque a gente vai ter que retirar esse alimento de alguma maneira, né, dessa criança. Independente do tipo que for, a gente vai ter que fazer essa restrição. E aí, dentro disso, a gente vai ter fórmulas, né? Diferentes, fórmulas que retiram ou que quebram a proteína de uma certa maneira que o corpo não chega nem a reagir, ou até fórmulas de soja, dependendo da idade da criança, né? E também, e para isso, e para repor, então, todas essas coisas que a criança precisa, né? Que vem do leite também, e que podem ser que a pessoa que vocês nutricionistas sabem muito melhor como repor do que a gente. Então, assim, é o que a gente sempre fala para os pacientes, assim, tipo, não precisa só de um alergista, só de um gastro, precisa de um nutricionista quando tem alergia alimentar, porque essa acaba sendo a parte mais importante do tratamento, assim, né? É um Essas tratamento multi, orientações. né, Helena? Não É adianta, multi, tem que ter uma visão de várias exatamente. formas, assim, né? Isso. E aí, então, eu vou passar um pouco a bola para ti. Vamos falar um pouco sobre as orientações de dieta. E antes, até acho que queria dizer para tu conversar um pouquinho sobre a questão da amamentação nessas crianças, né? Porque eu acho que é importante a gente ressaltar que, porque a criança tem alergia ao leite, ela não precisa deixar de ser amamentada, né? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Os benefícios que o leite materno traz são muito maiores, inclusive de proteção com relação a essa questão de alergia, né? Então, hoje o que a gente preconiza, o que é orientado, é que se mantenha um aleitamento materno, sim, não corte nem por um período para começar com algum tipo de fórmula para, no caso da alergia, se mantenha um aleitamento materno e a mãe sim comece a fazer uma dieta sem a proteína do leite de vaca. Que sim, é uma dieta mais restrita, principalmente para aquelas mães que têm o hábito, têm um consumo muito grande de produtos lácteos, né? Então a gente entra com outras fontes, outras sugestões de alimentos que possam dar o suporte nutricional necessário para essas mães para continuar amamentando e o bebê ir diminuindo essa questão do processo alérgico, né? Mas a gente nunca orienta a cortar a amamentação. Uma questão bem importante que entra muito forte nessa questão da alergia é o cuidado que se tem com tudo que se vai utilizar para o preparo do alimento, né, para o consumo daquele alimento. E quando eu digo isso, eu estou falando na questão de utensílios mesmo, que manuseiam aqueles alimentos, tipo talheres, facas,
tudo que tu vai estar utilizando, a gente vai precisar estar cuidando com relação ao que vai estar manipulando os alimentos, mesmo esses alimentos não tendo a proteína do leite de vaca, né? Por que eu estou falando um pouco sobre isso? Porque é muito importante que a gente entenda que quando se faz uma dieta de restrição de APLV, né, de alergia à proteína do leite de vaca, a gente tem que cortar tudo e qualquer coisa que possa vir a ter contato com essa proteína, né, para que a mãe, ou no caso da criança, né, vá estar consumindo, porque tem o risco de passar, mesmo que numa pequena quantidade, e a criança venha apresentar algum tipo de reação, né? Eu vou falar um pouquinho mais, até principalmente dessa questão das mães, no foco das mães, que a gente sabe que a alergia à proteína do leite de vaca não mediada costuma dar em crianças menores, né? Que estão bem nessa fase de aleitamento, principalmente. Pelo menos é o que chega numa maior quantidade no consultório para mim, e acredito que para ti também deva chegar Sim, com bastante. certeza. Então tem que ter um cuidado, pode falar. Não, eu acho que assim, a gente tem que ressaltar, claro, acaba que todo mundo tem muito mais medo daquela reação alérgica de anafilaxia e grave. E essa reação, em alguns pacientes, pode ser dependente da quantidade. Então, é claro que a gente tem que cuidar, mas tem alguns pacientes que toleram um pouco mais, né? E essa reação é uma reação imediata. Então, que a gente sabe que quando a gente fez alguma coisa errada, entre aspas, ou sem querer, teve algum acidente, né? Já nesses outros pacientes com a não IgE mediada, às vezes a gente fica inflamando aquele intestino sem saber, né? Porque aquela manifestação é mais tardia, ela demora mais para acontecer. Então, nesses casos, assim, esse cuidado, né, das mães acaba sendo até mais necessário, né? Assim, Exatamente, é muito mais minucioso, vamos dizer assim, né? Porque pode demorar para apresentar, a criança ter a reação com relação ao alérgeno. Então a gente tem que ter um cuidado de todo o manuseio. Tem uma questão bem importante que são os traços de leite, né? Que eu gostaria de explicar um pouquinho o que são os traços de leite. Os traços de leite são justamente esses produtos que não tem ingrediente, não tem a proteína do leite nos ingredientes, mas ele pode ter tido algum contato durante o preparo com alguma coisa que levou leite anteriormente. Foi higienizado o material? Foi higienizado, mas pode ter ficado resquícios da proteína que vão passar para esse outro produto que não tem na sua composição o leite, né, a proteína do leite. Mas vai estar escrito contém traços de leite ou pode conter leite, não deve ser consumido, né? Então precisa ter um cuidado exato. muito grande com rótulos. Leitura de rótulos é fundamental, né? A gente fala, Exato. tem que cuidar da proteína do leite, é basicamente leite e derivados. Sim, é basicamente leite e derivados, mas a gente sabe que nos rótulos eles podem vir com outros nomes mais estranhos, né? Que normalmente a gente não conhece, as mães não conhecem tanto no seu dia a dia. E para isso existe uma Sim. lista, né? Que nós fornecemos para os pacientes, essa lista desses nomes mais diferentes, assim, que ande no bolso, né? Essa é a recomendação, tem que ter sempre junto. Vai qualquer coisa para consumir, medicamento, bebida, comida, leitura de rótulo. Isso é fundamental, né? Até ter ali os alimentos que tu vai estar mais no teu Exato. dia a dia, tá mais acostumada e aí não tem problema nenhum, tu já vai mais tranquila. Mas até ter 100% de certeza de cada coisa, tem que ter rótulo de tudo que for consumir, cuidar como é que vai manusear, né? Cuidar como é que vai preparar. A alimentação fora de casa acaba sendo bem mais complicado, porque a gente não tem como garantir a segurança no processo dos alimentos, né? Muitas mães questionam isso, então eu não posso mais comer fora de casa. Não é que não pode, mas a gente tem que cuidar muito onde vai, Exato. questionar, perguntar como é que foi feito, que produto usou. Ah, mas eu vou em restaurante vegano, né? Realmente, não vai ter a proteína do leite, mas vai ter uma concentração de outros alimentos que, se consumir em excesso, também pode vir a desencadear alguma reação. Então, o cuidado Exato. tem que ser realmente muito minucioso e, de preferência, comer em casa com preparações, né, receitas que a gente fornece. Hoje na internet a gente tem uma série de receitas com relação à PLV bem legais, bem interessantes, assim, para estar Uhum. fazendo uso, né? Eu acho que principalmente em É. lanches, que isso é o que dá mais né, acaba sendo um momento mais difícil, né? Sim, acho que é importante até lembrar essa questão dos traços, porque isso é uma coisa que perguntam muito, e daí eles, não, mas Uhum. eu comi aquele biscoito que tem traços e não deu nada. Bom, naquela leva do biscoito pode não ter parecido, não ter tido leite, mas na próxima pode ter. Então, o fato de tu ter consumido uma vez e não ter tido nada, né, na questão dos traços e não na proteína em Uhum. si,
não quer dizer que tu vai poder consumir outra vez, porque a gente nunca vai saber quando que vai aparecer aquela proteína ali junto ou não, né? Uhum. Perguntaram aqui, só porque está dentro disso que a gente está falando, Uhum. tanto dessa questão dos traços e quanto a questão de quanto tempo pode aparecer a reação, né, do consumo. Na IgE não mediada, pode aparecer de 3 dias a 15 dias depois, né, às vezes até mais. Então, Isso. tem que ter um cuidado muito maior. Acho que tu pode falar sobre isso um pouquinho mais até do que eu com relação a essa manifestação aí. Mas tá super certo, assim, até 2 semanas, até 15 dias pode aparecer, porque é uma inflamação que vai ficar ali, né? Tu vai ficar afetando aquela mucosa, né? Na verdade, essa reação não mediada, ela é feita por umas células que demoram um pouco mais para aparecer, assim, até né, em todo o nosso sistema imunológico. Então, realmente é mais ou menos isso, assim, pode acontecer de 3 dias até 15 dias, assim, bem comum acontecer dessa maneira, assim. Até às vezes é bem difícil, principalmente quando tem algum outro, às vezes tem a leite também tem reação à soja, e aí a gente essa reação não mediada, né? As mais tardias elas são mais difíceis de fazer o diagnóstico de múltiplos também, porque a gente nunca sabe se está entrando alguma coisa de leite, se é alguma outra coisa que tá incomodando, então é bom, né? Tem que seguir muito bem a dieta para a gente poder ter avaliar direitinho, principal no início, assim, se não tem alguma outro alimento junto, né, que pode até causar. Tem até alguns pediatras, né, Helena, gastropediatras, que preferem nos primeiros 15 dias retirar alguns outros alimentos potencialmente alergênicos, como gergelim, oleaginosas, carne de gado, o ovo principalmente, Uhum. durante os primeiros 15 dias e depois ir introduzindo esses alimentos aos poucos para ver se eles também não estão fazendo algum tipo de reação. Na verdade, não tem uma indicação com relação a isso, né? A gente sabe Uhum. que alguns médicos fazem, muitas vezes ajuda, né? Mas não tem não é o indicado a gente já tá retirando tudo isso. Como é por um período curto, que são 15 dias, muitas mães adotam fazer isso, costuma dar certo, depois a gente vai liberando um a cada tempo, porque qualquer alimento que a gente fica muito tempo sem comer, nosso organismo também acostuma, então a gente tem que ir liberando aos pouquinhos para daí sim não ter também nenhuma reação, né? Isso. E vai liberando primeiro esses alimentos e depois, né, se faz o desencadeamento, no caso, em 30 dias, para poder ter essa certeza da alergia, né? Que eu acho que essa questão do desencadeamento também é outra coisa bem interessante, que as mães sempre ficam, porque fez aquele mês de dieta bem certinho, 30 dias, o bebê ficou melhor, aí dá o 30º dia ali, tem que tomar alguma coisa com leite, e agora? E o bebê vai apresentar reação, só que pra gente ter certeza é assim, né? Isso é bem importante, né? O pessoal está perguntando também quando fazer o teste de provocação, né? E eu acho que isso ela tem 2 momentos, né? Assim, o teste de provocação é extremamente importante para o diagnóstico. Então, o diagnóstico de alergia ao leite, como eu falei, ele não tem nenhum exame, ele é clínico, né? O de IgE mediada pode ser ajudado por exames, mas o final, realmente, o diagnóstico é sempre clínico, né? E aí, como se faz esse diagnóstico? A gente tira o leite, né? E observa se vai melhorar os sintomas. Melhorou 100%? Isso é diagnóstico de alergia ao leite? Não. Aí a gente tem que dar o leite e os sintomas têm que voltar. Isso sim é uma comprovação e aí a gente pode fechar. E essa reintrodução do leite para teste, isso a gente já considera um teste de provocação oral, que é isso, assim, é dar o alimento para ver se a criança está reagindo ou não. Num segundo momento, depois de ter feito a retirada do leite, né? A criança está bem, né? E aí quando a gente acha que a criança está melhorando, geralmente depois de um ano que a gente testa, né? Vai depender da idade da criança, dos sintomas, na verdade, do tipo, de se é IgE mediada ou não IgE mediada. Tudo isso vai depender para a gente escolher o melhor momento com a família, porque a família também tem que tá tranquila, né? Então, claro que os que dão anafilaxia, as crianças que têm as IgE mediadas, a gente vai ter um pouco mais de cuidado com esse teste de provocação. Geralmente ele vai ter que ser feito dentro de um hospital, entendeu? Né? Para ter certeza, para poder fazer o primeiro atendimento, né? Se ele tiver alguma reação mais grave. E os outros bebês, então, quando ele não tiver tido reação, por pelo menos mais de 6 meses, a gente pode eventualmente tentar, vai depender, claro,
da história de cada bebê. É difícil a gente dar um tempo certo, né, para isso. Isso, exatamente. E aqui o pessoal está perguntando também da reação, se tem cura para os bebês que dá não mediada. Na verdade, a alergia, na verdade, ao leite, que é o nosso foco hoje aqui, ela é bem, digamos, benigna de uma certa maneira. Então, ela geralmente melhora entre 3 e 5 anos sozinho. Às vezes até antes, tá? As proctocolites, né, que a gente diz que é aquele sangue com cocô só, geralmente melhora nos primeiros 2 anos de vida, até menos às vezes. Mas geralmente as crianças melhoram sozinhas, assim, né? E claro que a gente tem visto um aumento assim do tempo que as crianças permanecem com alergia, mas ainda, graças a Deus, não é a regra. A maioria das crianças até os de 3 a 5 anos, mais ou menos, melhoram sozinhas. E é que Tenho o ali. pessoal falou do leite sem lactose, que daí Isso eu que vou eu ia falar. passar para ti aí sobre a Eu ia falar isso. diferença da lactose, da proteína. Exatamente. O que acontece? Gente, leite sem lactose tem proteína do leite de vaca normal, tá? Não, a gente não pode começar a dieta tirando o leite de vaca e indo para um leite sem lactose, que também é de vaca. Então, o leite Exato. animal, na verdade, em geral, até pela similaridade proteica, ou seja, de cabra, búfala, o que seja, não é indicado para alergia à proteína do leite de vaca, não se consome. A gente faz outras trocas por leite vegetal, podemos estar trocando, mas temos que cuidar a questão de quantidade. Isso é uma coisa muito importante em qualquer dieta que a gente faça, né? Que é a questão do equilíbrio, porque se eu colocar uma quantidade muito grande de um alimento que a mãe, no caso, ou a criança, né, não está acostumada a receber, isso também é perigoso, porque eu não sei como é que ela vai reagir. Então, tudo tem que começar aos poucos, ver como é que vai ser a tolerância. Mas eu tenho outras fontes para fornecer. A questão que impacta um pouco nisso é a questão do cálcio, né? Porque o cálcio, a gente sabe que temos outras fontes de cálcio, temos vegetais, temos outras fontes de cálcio que não somente o leite. Porém, é muito difícil chegar numa quantidade ideal de cálcio para uma mãe que está amamentando sem a oferta de lácteos. Então, normalmente, a gente faz uma dieta toda balanceada, com valor calórico ideal para aquela mãe continuar produzindo leite, porque também tem isso, né, que é muito importante. A mãe precisa continuar produzindo leite materno e a gente sabe que um dos fatores é a questão de uma alimentação saudável, claro, até por questão de qualidade, ingestão de água, né, de líquidos, né? E a questão também de valor calórico que ela vai ter. A gente tem um acréscimo de valor calórico, porque o gasto calórico para produzir leite é muito grande. Então, eu preciso cuidar disso também, né? Então, eu vou fazer a dieta toda planejada, mas eu vou ter que acrescentar um pouco de cálcio aí, normalmente é suplementado o cálcio, porque é difícil a gente chegar na quantidade exata somente com a alimentação para essas mães que estão amamentando, tá? Isso é bem Sim. importante ficar claro, assim. E quando é que a gente vai fazer a introdução alimentar? Como é que faz a introdução alimentar nessas crianças que ainda Então, não comem nada, só o leite? Então, o que acontece? A introdução alimentar, ela não tem nada estabelecido de que tenha que fazer de uma maneira diferente, tá? Mas existem alguns protocolos, algumas pessoas que já seguem alguns protocolos diferentes. Eu sigo também um protocolo um pouquinho diferente com relação a isso, porque a gente sabe dos riscos que se tem de eu ficar trocando um alimento ao outro todos os dias para essas crianças, né? Então, como que eu funciono, como que eu trabalho a introdução alimentar nos pacientes alérgicos, né, que estão começando? Normalmente eu não inicio com frutas, por exemplo, porque a gente sabe que as frutas são mais alergênicas que os legumes, né? Principalmente algumas, eu assisti até uma live tua esses dias que falou muito sobre a banana, né, que é o que chega muito forte para nós. Então a banana, por Uhum. exemplo, é uma das frutas que numa introdução alimentar de uma criança que não tem nenhum tipo de alergia, ela já começa ali nos primeiros dias, às vezes é o primeiro alimento fornecido, né? E no caso de um Sim. paciente alérgico, não. A banana eu vou estar dando depois que essa criança já experimentou outras frutas, né? Já teve contato com outras frutas, já começou, normalmente inicio com legumes. E todo e qualquer alimento, eu sempre peço para ficar pelo menos, se for uma IgE não mediada, 3 dias com aquele mesmo alimento para depois entrar com um alimento novo, né? Porque é um Uhum. período que a gente tem para pelo menos tentar observar se vai aparecer alguma reação naquela criança.
Depende muito da sensibilidade que a criança tem também, porque a gente sabe que na não já mediada a criança pode apresentar cólicas agudas, choro, desconforto ao mamar, mas não chegar a ter sangue nas fezes, por exemplo, né? Distensão Exato. abdominal, gases, enfim. Mas vai ter esses sintomas, então eu tenho que observar. Já numa IgE mediada, eu não preciso ir com tanta cautela na troca de alimentos, porque como tu explicou no início, essa criança vai apresentar uma reação muito mais rápida, é questão de horas e não de dias. Uhum. Então eu sei que se eu coloquei alguma coisa, em seguida ela já vai reagir. Então eu dou ali no máximo 2 dias, né, na troca de cada alimento. Fica uma Uhum. introdução alimentar um pouco mais lenta do que uma criança não alérgica. Fica porque hoje em dia a gente sabe que a gente acaba liberando muito mais rápido os alimentos, né, para as crianças na introdução alimentar. Nessas crianças alérgicas eu tenho que ir com um pouquinho mais de cautela porque eu tenho que ficar sempre em observação, né? E a gente Sim, fala, olhar de mãe é olhar de mãe, então é família, né? A gente fala mãe porque tá ali sempre junto, mas o olhar da família é uhum. tudo, né? A parte Exato. clínica vai ser o que eles vão trazer para nós, né? Então eu preciso dar esse período para essa observação maior aí, Isso. né? Mas é importante ressaltar, até a gente tinha até falado da janela imunológica e tal, Isso. que existem algum, na verdade, existe um estudo que foi feito com o amendoim e que a gente acaba, que é o estudo LIP, né? Que a gente acaba Uhum. usando ele de uma certa maneira para outros alimentos, sobre a importância de entrar com os alimentos o mais cedo possível. O mais cedo possível sendo depois dos 6 meses, né? A gente nunca orienta a introdução alimentar antes dos 6 meses, até os 6 meses é aleitamento materno exclusivo, mas com 6 meses, então, na verdade, independente da criança ter uma alergia ou não ter uma alergia, quanto antes a gente iniciar com todos os tipos de alimento, melhor é, tá? Mais chance a gente tem dele reagir menos, né? Dele fazer menos reações a esses alimentos, né? E até tinha uma mãe, acho que tinha deixado uma pergunta pra gente sobre a questão que, da proteína do leite, né? Isso. Não, agora eu não Aham. me lembro se era Ela, a É um, retirar. um bebê que ela tá fazendo dieta, pelo que eu entendi na pergunta, tá? Ela tá fazendo dieta, fez o TPO, deu realmente que é alergia à proteína do leite de vaca, e a pergunta dela foi: eu não vou estar ingerindo nada de leite nesse período, então ele não vai ter acesso através do meu leite durante a janela imunológica. Isso pode Uhum. implicar futuramente para ele de alguma maneira, né? Não, isso, exatamente. Daí eu tinha me esquecido da Tânia. Mas na verdade, assim, o que acontece? Ele já é uma criança alérgica a leite, né? Então, tu não vai, de maneira alguma, tu vai introduzir esse leite na janela imunológica. Então, ele já fez a reação. Então, o importante é que ele ter contato na janela imunológica com os outros alimentos para evitar que ele tenha novas alergias, entendeu? E fazer essa introdução bem acompanhado, com um nutricionista, para, tipo, ter uma melhor quantidade de calorias, ter um bom desenvolvimento, um bom ganho de peso e receber essas proteínas dos alimentos da maneira mais saudável possível, né? O leite em si não vai mudar, a tendência é que, como qualquer criança, né, depois de uma certa idade, ele vá melhorar sozinho dessa alergia que ele tem, tá? Isso E que aí, tu então, trouxe. Pode falar. a questão da janela imunológica é tipo tentar introduzir o quanto antes, assim, todos os alimentos, né? Não precisa mais esperar. A gente não tem aquele negócio, dar o ovo só com 9 meses, depois a Uhum. clara só com 1 ano. Não, hoje em dia, com 6 meses, a gente introduz tudo: peixe, camarão, castanha, amendoim, né? A gente falou até na outra live usar, tipo, farinhas, assim, em Isso. cima das frutas, que é uma maneira fácil. Precisa usar, né? Que nem nos Estados Unidos, manteiga de amendoim para dar para as Não. crianças. Não é muito saudável, assim, Uhum. né? Para a gente fazer isso nesse momento. Mas tem outras maneiras, e eu acho que isso entra no trabalho de vocês de ser criativo, né? Também, Exato, assim, que é exato. muito legal. É isso, e é muito legal tu falar dessa questão da janela imunológica, porque não é porque nós vamos estar indo com mais cautela nessa alimentação do paciente alérgico, né? Que na introdução alimentar dele, que eu não vou estar utilizando desse período para introduzir todos os alimentos. De vai estar utilizando, vai estar fazendo essa oferta, né? O leite em si, na verdade, os bebês não alérgicos, eles também não recebem até 1 ano, não é orientação. Ah, eles recebem via aleitamento materno porque a mãe consome. Ok, realmente. Mas, ou através da fórmula que estiver utilizando, que pode aí já ter a proteína do leite. Mas isso não significa que que são alérgicos vão ter alguma coisa por conta de não ter recebido durante esse período de janela. Não, né?
Então, acho essa questão aí bem Exato, legal que ela exato. trouxe. Deixa eu ver Tá. aqui. Tem uma outra mãe aqui que perguntou que se o filho dela tem 4 meses e faz 4 meses que tirou o leite por alergia mesmo, né? E quando que ela pode dar o Uhum. leite de novo? Bom, isso vai depender muito do tipo de alergia que ele tem, de qual foram as manifestações. Olha, no mínimo 6 meses depois da gente retirar, a gente geralmente faz algum teste. Mas assim, tem que. É importante, e eu vou pegar esse negócio para falar já da próxima pergunta que tinha aqui, que era sobre o medo do teste de provocação. Então, Uhum. assim, é importante um acompanhamento, né? Acho que durante, mais seguidamente até com o nutricionista do que com o alergista, mas com o alergista também, assim, para fazer essas orientações. E assim, tu tem que ter um profissional que tu confia, entende? Acho que assim, essa questão do teste de provocação é muito da maneira com que tu vai colocar como tu vai apresentar isso para o paciente, né? Da segurança que tu vai passar, na certeza de que tu tem que isso é o melhor para ele, né? A questão do risco-benefício. Então, a gente vai tirar o leite dessa criança e tirar o leite tem consequências. Então, assim, né? Qual é o risco e benefício? É muito mais beneficial para a criança a gente ter certeza que aquilo é uma alergia para poder tirar do que a gente começar a retirar alimentos sem poder ter essa certeza. Então, eu acho que isso é um cuidado que a gente tem que ter e a gente tem que passar para a mãe também. Claro que dependendo do tipo de reação, né? Tem algumas reações que são muito graves de anafilaxia que, claro, que a gente mesmo acaba postergando para fazer mais para frente, né? Quando a gente tem certeza. E aí, por isso que nessas reações de anafilaxia a gente usa muitas vezes os outros exames, né? O prick test, o exame de sangue para poder decidir, então, e eu acho que tem que ser, e acho que a gente tem que aceitar, a gente tem que não aceitar, mas a gente tem que levar muito em consideração esse medo da mãe e acho que, né, vai ter que ser feito de uma maneira que tanto a família esteja confortável quanto o médico esteja confortável. Né? Acontece muito até, assim, já tive mais de uma paciente, o pessoal da gastro também traz bastante isso, assim, porque o pessoal, o gastro-pede também atua de uma forma bem intensa nesse processo de alergia, Exato. né, de APLV. Então, o pessoal traz bastante essa questão desse medo e muitas vezes a mãe, a família opta por não fazer, né? A gente conversa, orienta que não vai ter como ter essa certeza absoluta, embora a criança realmente tenha melhorado, né, e a mãe já esteja convencida de que seja isso, prefere não fazer, a gente tem que respeitar essa vontade, né, e orientar, olha, então a gente vai fazer o processo como sim, é alergia, e tu vai ficar todo o período fazendo a dieta, mas sem fazer o teste de provocação, tudo bem? Não, tudo bem, prefiro assim. Então, tudo bem, a gente segue e Claro. faz, né? Respeita essa decisão. Mas, realmente, para ter a comprovação mesmo, precisaria fazer o teste para comprovar, né? Mas o É, medo acontece bastante. não, com certeza. E eu acho que essa é uma questão que é bem isso, assim, é uma relação do paciente com o Uhum. médico, o paciente com o nutricionista, entendeu? Seja o alergista. Eu como alergista, acabo vendo muito mais reações, né, mediadas, assim, aquelas Sim. imediatas e Uhum. graves. Acho que trabalho com muitos gastros em conjunto também nas não mediadas, para a gente ter Uhum. certeza se é isso, se não é isso. Porque a alergia alimentar tem muitas faces, assim, né? E depois, às vezes, evoluções. E eu acho que é isso, assim, acho que tu tem que achar um profissional que tu confie, né? E que tenha essa abertura para falar sobre os medos, né? Não ser uma coisa, não pode ser uma coisa obrigada, nem Exatamente. É um processo mandar. desafiador, na verdade, né? Porque Exato, a criança começa com vários sintomas, aí tu descobre o que que é, mas aí para ter esse tratamento tu tem que fazer uma série de restrições, muitas vezes a mãe tem que fazer pela criança. Então é um momento desafiador e que a gente precisa estar unido, né? E a confiança é fundamental nesse momento. Então sim, tem que estar com um profissional que realmente tu confia, acredita, questionem, né? Precisa exato. questionar sempre. Por menor que seja a pergunta, por mais boba que tu pense que é, expõe, né? Pergunta, questiona, tem que estar muito claro para a pessoa como é que funciona, para ela se sentir segura e conseguir fazer com que dê certo. Se não está totalmente claro, a dificuldade vai ser cada vez maior, né? Então a gente precisa esclarecer muito bem isso.
É importante isso, assim, acho que é uma coisa que eu falo bastante para meus pacientes, não existe pergunta idiota, não existe pergunta boba, Exato. não existe isso, entendeu? Tipo, tu tá lá, né, a gente sabe uma coisa, mas as pessoas trabalham e provavelmente tem outras perguntas que a gente acha idiota que se a gente fosse perguntar para eles, ia ser, né, se eu tivesse que montar uma casa, ser uma arquiteta, alguma coisa, eu ia fazer pergunta idiota, então não existe, entendeu? Eu acho que tu tem Exatamente. que ser, e essa liberdade tu tem que ter com os teus pacientes, assim, eles têm que ter contigo, né, de poder fazer todas Uhum. essas perguntas. É. Acho que o doutor Renan aqui perguntou para a Flavinha se tem que repor vitaminas em todas as crianças com alergia ao leite. Acho que pode. Não necessariamente. A gente não repõe vitamina, né? Não repõe nenhum micronutriente se não tem necessidade. Se verifica primeiro a necessidade daquele paciente, como é que é a alimentação dele, se faz todo um recordatório da alimentação da criança, se analisa se dentro daquele recordatório está contemplando toda a necessidade nutricional, né, de macro e micronutrientes, para aí sim se pensar, porque a gente sabe também que excesso de vitamina também não é legal. Né? Então, tem que se fazer toda uma avaliação nutricional do paciente ou da mãe, no caso, né? Se for no caso de amamentação, para aí sim se fornecer um suplemento se necessário. E muitas vezes não é necessário, tá? A gente está suplementando. A questão do cálcio somente na amamentação, que daí para a mãe, normalmente a gente suplementa porque é muito difícil que a mãe venha, através da alimentação sem leite, conseguir ter aquela quantidade toda de cálcio necessária. Mas nesses casos, senão a gente avalia tudo para ver se precisa realmente suplementar novamente. Tá? Exato. Acho que sim, tem aquela mãe que falou de quando fazia o teste de provocação, ela disse que que o filho dela tem sibilância, então tem aquela chiado no peito, né? Uhum. Então acho que é importante, dentro disso, a gente falar que assim, só a alergia ao leite, ela não causa sibilância exclusivamente, entendeu? Ele pode ter tido uma manifestação IgE mediada, então, com tipo um ataque tipo de sibilância mesmo, mas isso geralmente é da reação imediata, tá? Não, e geralmente vem junto com outros sintomas. Então é muito importante uma avaliação específica desse quadro dele para saber, né, se é só sibilância, se teve alguma outra manifestação. E lembrar que assim, leite não causa, né, rinite, não causa secreção no nariz, não existe essa evidência só com doenças respiratórias, tá? Então é sempre importante revisar bem o diagnóstico quando a gente tem esse tipo de sintoma. E também falou essa questão do probiótico, que é uma Uhum. coisa interessante da gente falar também. Quando é que tem indicação, quando usar. E assim, na verdade, não existe, a gente não tem nenhum estudo que comprove o uso de probiótico na alergia alimentar, nenhum, entendeu? Principalmente esses manipulados, ou da indústria, ou esses que comprados na farmácia. Então, assim, a gente sabe hoje em dia que a microbiota tem uma importância muito grande, tanto nas alergias como em outras doenças crônicas, tá? Mas o que fazer? Como modular essa microbiota? Como alterar ela? Isso não existe evidência, não existe nada que a gente faça para mudar essa microbiota. Uma criança, teórica, assim, claro que ela tem toda uma coisa genética, né? Questão do que vem do leite materno, quanto mais. Por isso que assim, a microbiota da criança, quanto mais tempo ele mamar no peito, melhor ela vai ser, e mais saudável ela vai ser. Menos quantidade de probióticos, coisas externas a gente vai precisar. E o resto vai vir da alimentação. Então, uma criança, a gente tem tipo para quase, né? Tem algumas coisas que vêm junto, mas uma tela em branco para a gente fazer essa microbiota. E isso tem que vir da alimentação, né, Flávia? Exatamente. É bem legal falar sobre isso, porque assim, a microbiota dessa criança está sendo formada. A gente sabe que, principalmente no período de 1000 dias, é a formação principal desse momento, né? Onde a gente vai ter a memória, né? Vamos dizer assim, essas células de memória da criança, essa microbiota da criança. É fundamental que a gente cuide nesse período. Como é que eu vou cuidar dela? Cuidando a mãe, no caso do aleitamento materno, cuidando da alimentação da própria mãe, né? Que é ela que vai estar fornecendo essas fontes para o bebê. Né? E após esse período, a introdução alimentar da criança. Quanto mais alimento natural possível fornecer, melhor. Quanto menos alimentos industrializados, ultraprocessados, que são cheios de outros compostos que não são adequados, né, para o trato gastrointestinal de ninguém, muito menos de uma criança. Então, esse cuidado com relação à alimentação, à oferta dos alimentos, né, se possível, ser os alimentos mais in natura,
né? Que é, no caso, comer coisas, mas que a gente prepare, né? Que a gente desembalar menos, né? Que é o que todo mundo tem falado muito. Vamos desembalar menos, né? Realmente parar de comprar coisas prontas, vamos preparar mais, né? Acho que isso a quarentena trouxe um pouquinho, né? Meio que obrigatório para todo mundo, mas esse lado foi positivo, porque todo mundo teve que recorrer a isso, né? Tá se tendo menos, tentando pelo menos se ter menos industrializado, pelo menos lá no início foi mais assim, agora já não sei. Mas tem que ter esse cuidado, a microbiota vai ser a partir daí. Esse período até os 2 anos é o período fundamental, é o principal que a gente precisa cuidar, né? Não que depois não, é óbvio que sim, mas esse período é o ouro que a gente chama e a gente tem que ter um cuidado maior, Exato, né? exato. Não, o que a gente fizer nesse momento vai seguir com ele pro resto da vida, né? Ou com ela. E eu acho que essa questão da alimentação saudável, né? Das coisas mais feitas em casa. Acho que muita gente aprendendo a cozinhar na quarentena e aprendendo a se virar. Eu Isso acho que aí. isso vai ser bom, assim, a longo prazo, né? Veio uma pergunta pra gente que foi Uhum. falando, foi antes dessa pergunta até da gente começar a live, que foi uma mãe perguntou que o filho dela tem alergia à proteína do leite de vaca, mas ela não faz a dieta tão restritiva assim com relação à proteína do leite de vaca, se isso é possível. Sim, então daqui a pouco ele não tem. Eu acho que foi mais ou menos isso que ela quis dizer, tá? Fala um pouquinho para nós sobre isso, assim, eu já imagino, já sei a resposta, mas fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, na verdade, eu precisaria saber qual é, como a gente falou no início, qual é o tipo de alergia que ele tem, né? Uhum. Porque se for uma alergia e já é mediada mesmo daquela que faz anafilaxia, que faz bolinhas no corpo, né? Da coceira e da inchaço, provavelmente tudo bem, entende? E também com o desenvolvimento da alergia, a gente sabe que ao ir melhorando em direção à cura, assim, né? A criança vai tolerando um pouco mais. Então, tem Exato. maneiras de tolerar essa alergia. Uma das Uhum. coisas que a gente nota é que com o desenvolvimento as crianças começam a tolerar melhor as coisas assadas. Então, vai acima de 180 graus por pelo menos meia hora. Tudo que for no forno por esse tempo, ele altera a proteína do leite. E aí o nosso corpo interpreta ele de outra maneira. Então, isso é um dos tipos de estratégia de teste de provocação que a gente consegue fazer, né? Depois de um certo tempo, a criança teve ao leite mesmo. Às vezes a gente pode tentar um bolo, alguma coisa assada, Uhum. antes de tentar o leite em si e liberar algumas outras coisas para essa criança, né? E aí isso vai dar para os dois tipos de alergia, né? Mas assim, a criança que é mais fácil a gente identificar, às vezes a gente precisa de uma proteína maior, assim, no IgE mediada, isso falando de leite, né? Para ter uma reação do que no não IgE mediada. No não IgE mediada, como a gente falou, às vezes uma coisa muito, muito, muito minúscula, assim, pode manter um estado inflamatório naquele intestino que vai acabar mantendo essa restrição por um tempo mais prolongado, assim. Então, claro que é possível que ele tolere algumas coisas melhor, né, mais assadas, é possível que ele teria melhorado, tudo isso é possível, mas tem que ser avaliado. Não adianta, né? Nesse processo, tudo são testes, né? Isso, exato. Para se ter uma certeza com relação à alergia à proteína do leite, são testes, principalmente a não IgE mediada. Como tu disseste, a IgE mediada é mais fácil da gente conseguir observar as coisas mais rápida, né? E de preferência sempre feita junto a um profissional, a um médico, né? Mas a não IgE mediada a gente tem que testar, não tem o que se fazer fora isso. E foi bem legal tu falar dessa questão dos assados, porque é como a gente vai começando a fazer a introdução, né? Viu que Isso. a criança está aceitando bem, a gente sempre começa dessa forma, começa com assados, começa com os traços, principalmente também, porque são coisas que podem até não ter a proteína, né? Como tu deu o exemplo daquela questão do biscoito, um Uhum, pacote pode ter, o outro pode não ter, são traços, a gente não sabe. Né? Eu gosto de uhum, falar, dar muito um exemplo para a mãe de traços, porque muitas vezes acontece da mãe chegar para mim e tá fazendo a dieta toda certinha, daí eu pergunto bem detalhado, né, pra gente tentar ver onde é que pode estar acontecendo um furo. E é um clássico. Ah, eu tô comendo de manhã o pão com presunto, já que eu não posso queijo. Aí tu pergunta como é que é o teu presunto. Ah, ele é fatiado no super. O fatiador é o mesmo do queijo. Aí passou ali o resquício, sim, já foi, né? é Acabou. muito fácil. É Exato. muito fácil contaminar, ter essa, né? Então, realmente, esse cuidado é muito importante e é dessa maneira que a gente vai fazendo a introdução. Os Uhum. assados, os traços, e normalmente as crianças vão começando a tolerar, né? Eu pensei muito quando ela mandou essa pergunta também na questão da imaturidade do trato gastrointestinal, né? Que às vezes é uma Exato. confusão que acontece ali no início
da suposta alergia. A gente não sabe se realmente era alergia ou esses 30 dias que ficou sem consumir a proteína do leite, deu um tempo de maturidade para o trato gastrointestinal e quando fez o teste ele já começou a aceitar melhor, mas porque era mais imaturidade do que alergia. Claro. Como é que vamos saber, né? Por isso que a gente precisa também fazer aqueles testes de confirmação, né? Porque a gente nunca sabe o que foi essa primeira reação. Se foi realmente uma reação alérgica, se foi uma reação adversa, alguma coisa. Então, isso é importante, né? Então, nosso tempo está acabando aqui. Acho que a gente tem que se despedir, infelizmente. Foi muito bom conversar contigo. Foi muito bom, adorei. E foi muito legal, o pessoal participou bastante. Assim, acho que quem tiver mais perguntas, tem alguma coisa que a gente não respondeu, pode deixar ali no. Pode mandar por direct ali para a NASCE e a gente vai respondendo, né? Isso aí. Então tá, muito obrigada. Um beijo grande aí, Helena. Eu que Foi agradeço. muito legal, adorei. Foi muito legal. Tchau, gente. Tchau, tchau.